Chegamos ao final do ano e, claro, com retrospectiva de cinema aqui na Band News FM. Vamos falar sobre os filmes que marcaram 2024. Filmes bons, aqueles não tão bons, filmes ruins, séries, animações. E comigo, pra gente bater esse papo gostoso, Isabela Mota. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui com os nossos ouvintes, com você, e não estamos sozinhas nessa. Flávia Guerra, nossa colunista de cinema, não poderia estar de fora, claro, autoridade no assunto, vai debater com a gente, destrinchar todos os detalhes desse ano nas telonas. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, gente. Esse ano foi animado, né? Nossa! Ufa! Tem muita coisa, a gente vai falar sobre tudo isso aqui durante esse programa, mas antes, a gente está fazendo essa gravação aqui na sala, que é uma parceria do Google com a Band. E o pessoal daqui da sala preparou uma arte bem bacana para quem acompanha também a gente pelo nosso YouTube, dos filmes que mais bombaram em 2024, entraram nos interesses dos brasileiros. A gente vai colocar aqui essa tela, porque esses filmes começam claro, com ele, Divertidamente 2. Esse daí bombou bastante, né, Flávia? Deadpool e Wolverine entra no segundo lugar. Em terceiro, Ainda Estou Aqui, nosso brasileiro, que a gente está nessa expectativa de várias premiações ainda. A Forja entra em quarto lugar. E em quinto, Meu Malvado Favorito 4. Então esses foram os filmes que mais bombaram em 2024, de acordo com o levantamento do Google também, aqui da Sala Digital. E Flávia, já quero começar te perguntando, a sua lista de filmes bons, aqueles que são aclamados do ano, estão aqui? Tá faltando coisa? Tá, eu trocaria vários aí, mas Ainda Estou Aqui Divertidamente, eu acho que eu deixo. Divertidamente eu sou fã, não tenho nem, como eu brinco, eu não tenho nem opinião crítica, é opinião de fã mesmo. E Ainda Estou Aqui, não tem como, né? Esse é sobre a gente, né? Eu acho que mais do que gostar ou não gostar, eu acho lindo ter um filme brasileiro aí entre os mais bombados do Brasil. Um filme do Brasil. Fazia tempo que isso não acontecia, gente. Então isso é lindo demais, né? Eu acho. Eu quero saber detalhes. Falou que trocaria. O que a gente vai trocar? Qual que tá no seu top 5? Vamos destacar, então, os melhores do ano. Olha, eu adoro Deadpool. Eu sempre brinco que o Deadpool é o meu herói, anti-herói favorito. Eu adoro o deboche. E também adoro o Wolverine. É o meu herói, que também é meio anti-herói favorito. Então, eu gosto dessa combinação e eu acho um filme pop delicioso. Eu acho super bacana que está ali entre os mais procurados. Para você ver, a gente vinha de uma era de filmes de herói em que tinha muito filme de herói, né? Teria ano que eram só filmes aí. Esse ano não. Você viu que tem animação, que tem drama brasileiro. Mas é muito bom ver que os filmes de herói que está aqui é um filme de dois heróis debochados, né? É uma grande brincadeira, um grande deboche. Então, isso eu acho legal. Esse eu até pensaria ali. Mas de filmes que estrearam, por exemplo, é que tem filmes que vieram no comecinho do ano, né? Então, agora que estão chegando. Eu amo o Anatomia de uma Queda, que é o francês, que é do ano passado, mas aqui no Brasil estreou no começo do ano e foi o que ganhou o Oscar de melhor roteiro, né? No Oscar esse ano foi um acontecimento, porque é um filme francês, é um drama de tribunal, mas ao mesmo tempo, né, fala muito do que é ser mulher no mundo. E eu adoro esse filme, por exemplo. Para mim estaria aí, com certeza estaria. Tem outros aí que eu vi que ainda não chegaram, né? Que eu mais gostei de ver no ano, mas eles ainda não estrearam. Por exemplo, o Iraniano, que está na pré-lista do Oscar, que é um representante da Alemanha, mas o filme é iraniano. Ele chama A Semente do Fruto Sagrado, em português. Ganhou prêmio no Festival de Cannes. E ele fala tanto da realidade das mulheres iranianas hoje, num filme que é meio um thriller, é um thriller de família, tem uma hora que ele vai meio para um gênero. E ele tem imagens que trazem o Irã de hoje, como as mulheres estão querendo mudar esse país, ao mesmo tempo é um drama de família. Então, é um dos meus preferidos do ano. Eu espero que, junto com o nosso Ainda Estou Aqui, ele esteja ali indicado ao Oscar no ano que vem. E Flávia, me chamou a atenção que o Duna Parte 2 não entrou nessa lista. Ele que foi um dos campeões de bilheteria esse ano. A gente começa, claro, com Divertidamente, com 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de dólares de bilheteria. Em sequência vem o Deadpool, depois Meu Malvado Favorito. E o Duna Parte 2, ele entra em quarto lugar em questão das bilheterias. Você acha que o Duna também merecia estar nessa lista? Como um blockbuster, eu acho que ele merecia, porque ele é um acontecimento e é um filme que eu adorei, por exemplo. Eu adoro Duna. Eu acho que sim, mas eu tenho a impressão de que o Duna, ele é o 2, ele é o filme do meio. O filme do meio sempre sofre.
porque ele nem tem a novidade do primeiro e nem tem a conclusão do terceiro, do que é, na teoria, uma trilogia, né? Então ele ficou meio no meio. E teve gente que ficou meio decepcionado, achou que ele ia concluir mais coisa, ele mais deixa a porta aberta do que conclui. Então eu acho que é por isso que ele não foi tão, sabe, aclamado. E muita gente deixou para ver no streaming. Acontece, né? Eu acho que Duna não é filme para ver no streaming, principalmente por causa do som. Eu acho que ele é muito construído no som. E eu brinco, tem filme que a graça é ver no cinema por causa do som. E esse é um deles, assim. Acho que o trabalho de som desse filme é maravilhoso. Eu acho que vai estar indicado ao Oscar, com certeza, 2025. A Lari falou, Flávia, sobre as bilheterias desse ano. A gente teve uma lista no Brasil com números bem altos. Então, uma volta aí do nosso público ao cinema, depois do pós-pandemia. Chamou a atenção sempre, claro, as animações. São um filme que agrada toda a família, então a gente vai ter um público maior, claro, assistindo, porque podem ir adultos, crianças. Mas esse ano a gente teve muita continuação nas animações. Então a gente teve Divertidamente 2, Aquaman 2, que não é uma animação, mas é um filme ali que acaba agradando as famílias. Moana 2, Meu Malvado Favorito 4. O que acontece que as produções acabam optando por dar continuidade a uma história no lugar de começar uma do zero? Essa é uma aposta mais certeira? Se evita o risco, né? Porque você surgir com um Divertidamente, por exemplo, quando você, né, a Disney, Pixar, está lá inventando uma história nova, nunca se sabe se ela vai ressoar no público ou não. É um tiro no escuro. Quando você sabe que o primeiro já foi um fenômeno, se calcula, então eu acho que pelo menos metade do que eu consegui no primeiro, eu consigo no segundo, né? E já tem uma certa, um certo banco de dados desse universo produzido, porque a animação custa muito para produzir e demora. Então, assim, você pode até... A Disney, Pixar vai desenhar personagens novos, por exemplo, cenários novos, mas existe uma base de estudo já. Então você ganha tempo e ganha dinheiro, né? Construindo uma animação, por exemplo, que já tem o seu universo. Né? No caso de Divertidamente, por exemplo, Moana 2, né, que você falou, o Meu Malvado Favorito 4. Então, acaba tendo essa tendência. E outra coisa, tem filmes que a gente sabe que tem um fã-clube, né, uma fanbase tão fanática, que você também sabe que eles vão levar e você quer agradar. E Flávia, eu fiquei pensando se deu certo. Nesse caso, Moana, Divertidamente 2, aqui pra gente foi unânime. Temos 3 fãzinhas aqui, então a gente vai passar pano, independente se não fosse bom. Vou. Mas nesse caso, Meu Malvado Favorito 4 e Moana 2, você acha que foi um acerto? Essas continuações deram certo? Eu acho que não muito. Eu acho que elas são boas, sabe? Corretas. Mas não atingiu. Claro, a gente sempre fala, é muito raro uma sequência ser boa igual ou melhor que o original. É raro, a gente conta... Eu conto nos dedos, assim, as que eu acho. Agora, pelo menos no mesmo ali, né? Eu acho que o Meu Malvado Favorito deu uma caída, né? Tanto porque fica um universo repetitivo, você tem que ficar inventando muita coisa, né? Então, e o Moana 2... Eu acho interessante, bonitinho, não é que, nossa, né, o filme não é válido, mas não foi o impacto do primeiro, né? E a gente fica sempre meio frustrado, não adianta, né? Quando a gente é fã, a gente quer que mantenha ali o primeiro, né? Aquela emoção do primeiro é raro, né? Eu acho, é muito raro, principalmente com animação. E a gente fala sobre as continuações, mas também sobre as séries que saem derivadas de filmes, né, Flávia? O Duna mesmo teve uma série derivada agora da Max. É uma série, eu tô gostando pelo menos, né? Conta a história das irmãs, né? Da irmandade, na verdade, as irmãs Harkonnen também. E é algo que o Senhor dos Anéis também fez, né? Foi uma aposta. E Harry Potter é algo que a gente também pode esperar, né? O filme Harry Potter, essa franquia imensa, um sucesso aclamadíssimo, também vai ter série posteriormente. É uma aposta inteligente também para você já pegar aquele público do cinema, de grandes bilheterias, inclusive, e levar para o streaming e levar para séries? Porque você pega, de novo, você pega a sua fanbase, né, e leva, né, nesse movimento transmídia, né, para a série, para o streaming. Isso dá uma segurança. O House of Dragons também, né, que é um fenômeno, né, e o House of Dragons funcionou bem, né. Eu nem assisti a segunda temporada, eu gosto muito de Game of Thrones, adoro. Eu amo também. Né, não todas as temporadas, mas gosto do projeto como um todo. E
eu vi a primeira temporada, a segunda eu não consegui acabar ainda, porque muita coisa, né? Nossa, de série, então, a gente fica aqui 3 horas falando. Mas você leva a fanbase, né? E pelo menos uma parte dela vai acompanhar e vai seguir. Então, de novo, é uma aposta mais certeira. E já existe, imagina todo um universo de pesquisa que já foi feito com O Senhor dos Anéis, House of Dragons, né? Eu estou falando de objeto, figurino, né? O universo do roteiro. Então tem muita coisa. Eu acho que é uma aposta boa. Só não pode cair numa acomodação demais. Quando começa a acomodar muito, vira no automático. Aí eu acho que perde a graça, né? E é levar a fanbase, mas também conquistar novos públicos, né? Porque não é todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar a saga de Harry Potter, por exemplo. E agora você levar o mesmo universo pra série, porque o que eles estão querendo é contar exatamente a mesma história que a gente já viu nos filmes, né? Você conquista, talvez, essas crianças de agora, né? Então, é ganhar também mais público, não, Flávia? Você... Primeira, formação de público, né? Segunda, ganhar um público. Eu acho que Harry Potter está meio recente ainda para ter. Eu acho. Né? Mas aí, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, gente, mas já faz 20 anos, sei lá, o primeiro filme. Pois né? Parece que foi Parece ontem. que é muito atual, né? Parece, mas 20 anos já tem toda uma geração, né? Que nasceu aí, 2 até. Cresceu assim, junto, né? Então, dá para pensar. Eu acho que podia esperar um pouquinho mais, mas entendo, né? E eu acho que essa geração que não viu no cinema, ela vai ter outro jeito de assistir e deve assistir também os longas no streaming, entendeu? Porque eles estão agora, né? Então fica mais fácil. Eu acho que vai ser interessante. Agora, quem viu Harry Potter em tempo real, eu acho que não vai ter o mesmo encantamento. Não só porque é adulto, mas porque viu isso nascer em tempo real. Compara de novo, né? Compara. A gente volta pro ponto da comparação. É como Star Wars, né? Star Wars também é outro universo que tem milhões de derivados, né? Mandalorian, isso e aquilo. E quem é fã de Star Wars é muito fiel. Pode fazer o que for que vai assistir. Pode não amar muito, pode não gostar tanto, mas vai assistir. Então, é uma aposta para ter a audiência, né? Isso com certeza. A gente vai falar sobre premiação. Afinal, o Brasil inteiro, gente, ficou movimentado quando soubemos que teríamos, sim, um representante no Globo de Ouro. E calma, ainda tem mais premiação vindo por aí. Flávia, o que isso significa? Por que se mobiliza tanto? Todo mundo, depois de tanto tempo, a gente pode falar numa volta do cinema brasileiro para o cinema mundial? Eu acho que sim. O cinema brasileiro, eu sempre costumo dizer, a gente não precisa do Oscar para ser bom. Mas é bom que tenha, né, o circuito do Oscar. Porque o Oscar não é exatamente para dizer um filme é melhor que o outro, né? Só esses filmes aqui, esses 10 indicados são os filmes bons do ano. Mas ele te levanta a atenção. Por exemplo, ninguém aqui ia estar de olho no filme tailandês. Mas como ele está na pré-lista do Oscar, a gente descobre que ele existe, ele é lançado no Brasil e a gente vai assistir. A mesma coisa com o filme brasileiro. Talvez lá na Tailândia ninguém ia lançar o Ainda Estou Aqui. Mas como ele está sendo super bem falado, bombando nas listas de premiação, tem um distribuidor lá na Tailândia que fala, acho que eu vou comprar esse filme para exibir aqui. Então é para isso que temporada de prêmio existe. Né? Não é só para fazer festa, né? Não é só para tapete vermelho, roupas, né? E movimentar todo esse circuito. Nesse ponto eu acho maravilhoso. E a gente está de volta, né? Desde 2008, faz 15 anos, a gente não era pré-indicado. O último filme pré-indicado foi o ano em que meus pais saíram de férias, do Cal Hambúrguer. Indicado a gente não era desde 99, faz 25 anos, com um filme do Walter Salles também, né? O Central do Brasil. História. Nesse meio tempo, a gente teve filmes brasileiros muito bem, assim, Aquários no Festival de Cannes, Bacurau em Cannes também. A gente teve Motel Destino esse ano disputando a Palma de Ouro. A gente teve filmes nossos concorrendo no Festival de Berlim. O próprio Central do Brasil ganhou Berlim e a Fernanda Montenegro ganhou Berlim naquele ano, que foi em fevereiro. Então, o filme teve uma carreira de um ano inteiro até chegar no Oscar. Então, é para isso que esse circuito internacional existe. E quando a gente chega no Oscar, é meio assim, a gente estava o campeonato local, o Brasileirão, a Libertadores, e agora a gente está no Mundial, entendeu? É a final mundial. Numa comparação com o futebol, e é isso. E as pessoas descobrem que os nossos filmes existem, né? Não só de fora, os brasileiros descobrem o cinema brasileiro. Isso é que é mais interessante. O Oscar também serve para a gente olhar para a gente mesmo.
E Flávia, o Ainda Estou Aqui, ele já está na lista do Critics' Choice, também do Globo de Ouro. A gente está esperando agora, a gente tem a pré-lista do Oscar já, mas vamos falar em chances reais de vencer Ainda Estou Aqui. A gente tem expectativa, a gente é brasileiro, a gente acredita até o final e realmente é um filme excelente. Eu assisti, eu fiquei comovida, eu não queria sair da sala de cinema, né? Então, mas eu queria saber quais são as chances reais do Ainda Estou Aqui levar essas premiações nas quais ele está indicado? Olha, é muito difícil a gente prever, porque em cada prêmio pessoas diferentes votam. Por exemplo, eu voto no Globo de Ouro. Que o Globo de Ouro é verdade. O Globo de Ouro, quem vota são pessoas que, como eu, passam o ano inteiro vendo filme, analisam, veem cenário e tal. Então, quando a gente vota, a gente pensa em tudo isso. Pode reparar que nem sempre a lista do Globo de Ouro bate com a do Oscar. Porque tem um filme ali internacional que os críticos e jornalistas acham que tem que estar lá e nem sempre quem vota no Oscar, que é quem faz cinema, valoriza. E vice-versa, né? Então, às vezes dá uma diferença. Em geral, bate, né? O que é importante a gente aqui saber? Qualidade a gente tem. E hype nós também temos. O Ainda Estou Aqui está muito bem falado, né? Teve matéria da Fernanda Torres com a Fernanda Montenegro no New York Times. Sabe, não é qualquer filme que ganha uma página no New York Times. As revistas, a Variety, né, o cinema. Essa semana, por exemplo, teve um debate nos Estados Unidos mediado pelo Afonso Cuarón, cineasta mexicano, que é muito importante em Hollywood. Então, você vê que o filme tá ali, sabe? Tá no jogo. A gente tem chance. Mas a gente tem concorrentes muito fortes também. Então, é difícil você saber ali na peneira se esse buzz todo vai continuar e a pessoa vai ver um dos dois filmes e falar, esse tem mais a ver comigo. Ah, mas esse tem a Selena Gomez, esse tem a Zoe Saldana, que é o Emília Pérez, por exemplo. O Emília Pérez é um filme que, para mim, é um fenômeno. Ele tem tanto gente que não gosta, não embarca, não curtiu, porque ele é um musical, dirigido por um francês, né, passado no México, em que um ex-chefe do tráfico mexicano, que sempre se sentiu uma mulher, faz a redesignação de gênero e vira a Emília Pérez. Então, olha que coisa completa. E, além de tudo, ele é um musical, ele é um melodrama, ele parece uma novela mexicana. Entende? É muita coisa que ele misturou ali naquele caldeirão. Então, podia dar muito errado. Tem gente que acha que deu muito errado. Mas tem gente que acha que ele é maravilhoso também. Ele divide. E no Oscar, isso é importante dizer, não para agora, mas para depois, não para os indicados, mas para depois, agora também, mas agora não conta tanto. A indicação, a escolha, ela é eletiva. No Globo de Ouro também. A gente vota no favorito, que conta mais ponto. O segundo conta um pouco menos, tal, etc, etc. Se mais gente não gostar do Emília Pérez e isso baixar o filme, entende? Ele fica mais pro meio, mesmo tendo mais gente que gostou mais dele, entende? Porque é uma média. Então vai que nessa o Ainda Estou Aqui sobe, entende? Porque o Ainda Estou Aqui é um filme que você nem vê ninguém dizendo, ai, não gostei, não embarquei. Todo mundo, pelo menos, gosta muito. Então, é uma matemática aí complicada de prever, sabe? É assim, eu sempre brinco, que um Coda, no Ritmo do Coração, ganha um Oscar, que foi o que aconteceu em 21, que tinha Ataque dos Cães, um filmaço, tinha outros filmaços. Aí você fala, como é que esse filme com cara de Sessão da Tarde ganha um Oscar? Apesar de eu adorar. Na média. Chorei, fiquei emocionada. Faz sentido agora. Entende? Então, aí, esse meio de campo tá embolado, não dá para prever. Ainda tem o alemão iraniano correndo por fora, a semente do fruto sagrado, né, que pode ser que a gente fique ali olhando, tem outros filmes também. Mas eu acho que os 3 favoritos na categoria são esses. Que a gente tem chance, tem. Mas essa matemática, ela vai ficar meio assim, só para sabe, para o final mesmo. Tá difícil. Vamos ver, né? Eu não perco a fé e eu acho que zebras acontecem. Ninguém aqui vai perder a fé, inclusive nas redes sociais a gente está bombando. Tem um levantamento da Sala Digital Band Google sobre os 5 filmes pré-indicados mais procurados do mundo, gente, do mundo inteiro nesse ano. E a gente, coloca a gente porque eu ainda estou aqui, é nosso, é brasileiro. Tá, sim, a gente tomou posse. A gente tomou posse, é claro nosso, é do Walter Salles e nosso. É o terceiro colocado, então a gente tem Como Ganhar Milhões Antes que a Vovó Morra, em primeiro colocado, Emília Pérez com um segundo, ainda estou aqui o terceiro, Flow, Kneecap é o quinto colocado. Flávia, essa perspectiva me chamou muita atenção logo para o primeiro colocado. Não sabia que teria chamado tanta atenção o Como Ganhar Milhões Antes que a Vovó Morra. Você acha que ele pode ser considerado uma possibilidade para algum desses prêmios?
Eu acho que ganhar não ganha, não, mas vai estar como finalista, né? Esse filme é tailandês e ele estreou na Tailândia, estreou na Ásia em abril. Então é isso, né? Desde abril ele está aí no universo, né? Ele está no páreo. Ainda estou aqui, ele nasceu para o mundo só em setembro. Então vê como é que a gente veio correndo bem, né? O Emília Pérez, ele estreou em maio no Festival de Cannes, então ele já despertou interesse. E aí depois ele veio estreando em vários países. Ele é da Netflix. A Netflix adquiriu o filme, não produziu, mas adquiriu. É diferente, né? Quando é uma produção. E ele é uma produção francesa, europeia, né? E ele estreia no Brasil já, no começo do ano. Mas, como ele é da Netflix, ele está com uma base muito grande de viewers, né? Alcance, né? Exatamente, de alcance. O Flow é uma animação maravilhosa de um gatinho que tem que sobreviver no mundo apocalíptico, num barco. É uma coisa linda, Flow. Flow é República Tcheca, se eu não estou falando bobagem. E o Kneecap, ele é irlandês, olha só. Engraçado, né? Que você fala, na Irlanda eu não falo inglês. Mas o filme, ele pode ser falado em outro idioma também. Pode ser falado em gaélico. Não precisa necessariamente, ele não pode ser majoritariamente falado em inglês, né, para estar nessa categoria de filmes pré-indicados. E ele fala da história dessa banda. A Kneecap é uma banda real. Então eu imagino que esse filme tem a base de fãs da banda também, interessados, entendeu? Quando tem filme sobre o universo musical, eles sempre sobem, porque a fanbase vem, né, atravessa para o cinema. Então eu acho que sim, vamos ver. Mas eu acho que aqui o Como Ganhar, ele está grande assim, porque o mercado asiático é imenso. Então, óbvio que o mercado chinês, o mercado tailandês, né, e a Ásia está em torno do filme também. A gente vê agora muitas atrizes e atores da nova geração se consolidando muito forte. Vou trazer um destaque de uma, a Zendaya, ela que a gente adora, ela vem muito potente também, é uma atriz da nova geração, mas a gente também traz atrizes já das antigas, vamos dizer assim, né? Nicole Kidman com Baby Girl, a gente vê a Demi Moore também arrasando, ela que há muito a gente não via, teve um hiato muito grande das telonas e ela aparece na Substância excelente, né? E sem dizer também da nossa querida Fernanda Torres também. Então, assim, Flávia, eu queria entender quais são as chances dessas atrizes também de se destacarem nessas premiações, elas que já se destacaram, pelo menos, na crítica pública, vamos dizer assim. Eu acho que total. Mas você vê que interessante, essas atrizes que você está citando são atrizes de filmes adultos, no melhor sentido, hein? Filme para adultos, para um público adulto. Isso também mostra um movimento do cinema. A gente começou aqui falando, será que está em crise, filme de herói? Como é que está? Tá. Eu não acho que está em crise. Estamos numa entre-safra, né? Esse circuito de filmes de grandes aventuras, herói e tal. Tanto que Duna nem está, né? E o Duna é uma ficção científica, eu adoro ficções. Mas, então, a gente está numa entre-safra e também existe um leve cansaço do público adulto de querer filmes dramas ou dramas que são esquisitos, como A Substância, que é um drama que é meio body horror, meio gore, né, meio horror. Então, isso interessa. E eu acho que o público adulto está dizendo isso. A gente quer ir ao cinema, a gente quer ver filmes com, né, essas personagens e são essas mulheres. Então, assim, Demi Moore, como você falou, maravilhosa. Hollywood adora esse tipo de história. Ela desapareceu, ela estava esquecida, ela foi super criticada quando ela fez um desfile de moda porque ela tinha mexido muito, né, feito muitos procedimentos. E o corpo dela foi escrutinado em praça pública. E o filme Substância é sobre isso. Sobre uma mulher que tá nos holofotes, um dia fica fora e tem que lidar, né, com essa velhice aos 50 anos, gente. Né? Porque o produtor dela fala para ela quando ela faz 50 anos, quando a gente chega aos 50, acaba. Né? E ela fala, acaba o quê? Acaba. Então, assim, a vida dessa mulher acaba. Então, o filme fala muito dessa demanda reprimida do público feminino, principalmente, de discutir isso. Só que ele fala disso com humor, com ficção científica, com gore, com sangue na cara, entendeu? É pelo exagero que traz um debate. Eu não vi filme esse ano que gerou tanta pauta no mundo como esse filme. Muito. Né? Então, ele tem que estar aqui na nossa lista. O Baby Girl faz a mesma coisa, que é o filme da Nicole Kidman. Vai estrear em janeiro, no Brasil, já. E ele fala, e o Substância já está na MUBI. O Baby Girl fala, ela é uma alta executiva, maravilhosa, sexy, linda, casada com um homem lindo, que é o Antônio Bandeiras, que é um marido legal, tem 2 filhas lindas, mas ela está insatisfeita com a vida sexual do casal e ela se envolve com um estagiário. E o estagiário também não é um cafajeste, um idiota, ele é um cara legal.
E aí, a gente vê toda aquela dinâmica de grandes trilhas, tipo Atração Fatal, o alto executivo, que uma louca se apaixona por ele, põe a família em risco e tal, só que totalmente subvertido. Não é sobre isso, mas também é sobre poder, sobre sexo, sobre sexualidade feminina, de um jeito muito capcioso. Né? Eu gosto muito do jeito que essa diretora, ela é holandesa, trata. Não amo o filme de paixão, tem uma coisa ali ou outra que eu tiraria, mas só a pauta e o universo, o tema que esse filme traz, eu já acho ele essencial. Então, eu acho que a Nicole vai estar lá, a Demi Moore vai estar lá, a Fernanda Torres, eu aposto que ela vai estar lá. Talvez a Tilda Swinton também esteja pelo quarto ao lado do Almodóvar, né? Vamos ver aí se a nossa maravilhosa Cynthia Erivo vai estar por Wicked. Ela tem chance, né? Porque no Oscar não tem comédia musical, tudo afunila. Então fica mais difícil. Vamos ver como é que vem essa categoria. Mas essa eu acho que é uma das mais difíceis da história, viu? Muita gente boa, né? Olhando assim, você fala, gente, e agora? Se eu tivesse no seu papel, Flávia, ia estar com bastante dificuldade não agora. Não tá fácil para Fernanda Torres, viu, gente? Não tá. Nomes não faltam, gigantes, são pessoas históricas no cinema, mas esse ano também a gente teve a chegada de nomes relativamente novos. Então, Ariana Grande fez o seu primeiro filme em Wicked. A gente teve a Selena Gomez, que já era ali uma atriz Disney na adolescência, mas é muito diferente. Você está falando de um filme desse, de repercussão mundial, que pode chamar a atenção da academia e está chamando a atenção. Flávia, como é colocar numa mesma premiação? Claro, não no mesmo patamar, mas a gente está colocando filmes com nomes que são muito conhecidos pelo público da internet, que são famosos, e pessoas que já estão nessa trajetória há muito tempo. Faz sentido? Faz, porque o cinema, né, um bom papel não é necessariamente a história. Claro que pela história eu acho que as atrizes têm que ter mais atenção a ganhar papéis. Não ganhar, mas assim, né, não serem esquecidas pela história que elas têm. Isso sim, mas às vezes você tem uma novata que é maravilhosa. Por exemplo, ela não é exatamente novata, mas que é a Mickey, que é a atriz do Anora, que é o filme que ganhou o Festival de Cannes esse ano. Eu acho ela uma ótima e forte concorrente para estar ali na lista de melhor atriz. Talvez seja a novata do ano, porque ela está incrível, o filme é sobre ela, né? Agora, a gente tem a Carla Sofia Gascon, que não é uma atriz nova, mas a Carla era o Carlos Gascon, que transicionou em 2018. Então, a Carla, como atriz, ela não é famosa. Ela não era famosa. Então, assim, olha que história. Hollywood ama esse tipo de coisa, né? Então, isso também, o storytelling ajuda, né? Que a gente fala em fora. A maravilhosa da Selena Gomez, ela ajuda muito no hype, no marketing, no público jovem olhar para Emília Pérez. Isso impacta, né, no prêmio? Impacta. Não acho o prêmio, mas impacta o hype. E aí mais gente vê um filme que é bom. É isso. Não basta ser um filme bom. Como eu falo, o Oscar é aquela conjunção astral, assim. O filme tem que ser bom, tem que ter passado num festival, tem que ter sido olhado, comentado, bem criticado, bem promovido, sabe? Tudo tem que encaixar. É um balé, assim, muito complicado. E a Carla Gascon é a protagonista do Emília Pérez. Mas se fosse só a Carla, talvez eu acho que não chamasse tanto. Se não tivesse a Zoe Saldana e não tivesse a Selena, talvez não. Com certeza o filme não ia estar tão alto na mídia, entende? Porque o povo que é fã da Selena fala, o que é o filme da Selena? Deixa eu ver. A Zoe, ela é uma atriz que conversa com o público jovem também, de filmes de herói, de filmes pop. Então, amálgama, né? Traz aí esse público todo para perto do filme. E aí mais gente descobre o filme. Então, eu acho que conta assim. A Ariana, a mesma coisa. O Wicked com a Ariana Grande é um acontecimento. Ainda que a Cynthia Erivo seja maravilhosa, mas se não fosse a Ariana, eu não acho que ia estar tão hypado. E é um belíssimo filme. Tem gente aí que está dizendo que vai ganhar o Oscar. Eu não chego a dizer tanto não, que tem um conclave ali, que é um drama de gente grande, que eu acho que tem chances, porque às vezes o que ganha o Oscar é um dramão, né, de gente grande. Mas o Wicked é um bom concorrente, sabia? Vai estar indicado a muita coisa, viu, nesse Oscar. Já pensou? Flávia, agora olhando para 2025, já vamos lá para frente. Quais são as produções mais aguardadas para o ano que vem? Olha, posso ficar no universo pop, né? O meu mais aguardado do ano que vem é o novo filme do diretor do Parasita, do Bong Joon-ho, que é um filme estrelado pelo Robert Pattinson. Ai, tô louca pra ver. E o Robert Pattinson, nesse filme, ele é um robô meio humanoide e que ele vai ser substituído. Ele vive num lugar gelado, né? Faz trabalho. E ele entra em crise de consciência. Então, tô louca pra ver, que o Bong Joon-ho não faz nada mais ou menos.
desde sempre. O mundo descobriu ele no Parasita, mas ele desde, né, de sempre é muito interessante. Ele num filme, mais um filme internacional, não é o primeiro dele, mas então eu tô super curiosa. Já a gente acabou de lançar o trailer novo do novo Superman, que também está sendo super aguardado. Tem uma volta aí de grandes heróis. Superman é um filme muito esperado. Outro que eu sei que está muito esperado é o live action da Branca de Neve. Né? E a gente tem a Gal Gadot como a bruxa má, né? A madrasta má. Então também é um filme que já nasceu hypado. É isso. Quando você me pergunta, ajuda ou não ajuda ter uma Gal Gadot? Nossa. Entendeu? Como Pelo a menos madrasta. vê-la caracterizada, eu preciso ver, gente. Claro que eu já vou pagar esse ingresso. Claro. Só pra ver, E tem entendeu? gente que faz Belíssima. isso só pra ver o ator ou a atriz que você gosta, você vai lá assistir, não é nem necessariamente pelo filme, né? Não, óbvio que não. Então, assim, a Disney vem com vários live action, que não é live action. O Bambi é mesmo. Ai, ó, não tenho maturidade, gente, não tenho para Ninguém, falar. gente. Nesse formato Bambi, com cara de documentário de natureza e com uma estrutura dramática, que eu prefiro, acho mais difícil fazer. É o mesmo diretor do Marcha com os Pinguins, que é dos pinguins, que é isso, né? Então, a estrutura dramática do Bambi com animais reais, já chorei, já estou emocionada, já Meio me acabei. National Geographic. Exatamente. Animadíssima pra ver Pensa, tudo. da Disney, não. É pra acabei chorar, já. isso É pra certeza, chorar. né? E tem outros aí, Lilo e Stitch vem aí também. Ai, amo. Então, vamos ver como é que vão ficar esses live actions ou essas sequências da Disney que sempre chamam muito. Na categoria filmes para adultos, mas que todo mundo ama, Missão Impossível, o acerto final acaba. Não sei se essa franquia um dia acaba, mas parece que dessa vez Tom Cruise encerra aí a jornada, né, dele, que é 200 filmes dessas franquias. Eu adoro o Tom Cruise nas peripécias dele. Então, assim, só pelo Tom Cruise fazendo isso aos 60 anos, eu vou ver. Poxa, vale muito a pena. Sua lista para 2025 tá feita. As apostas do Oscar a gente também fez aqui. Tem Globo de Ouro, tem muito prêmio rolando. A gente vai continuar falando de cinema na Band News FM, mas o nosso especial de 2024 fica por aqui com gostinho de quero mais, de mais cinema no ano que vem. Flávia, é um prazer te receber sempre aqui com a gente. Prazer estar aqui. Falando de cinema, a gente adora, né? Aí, vamos abrir um janeiro, assim, com um monte de estreia bacana que tem do Oscar aí, porque vai ser temporada animada. E do Brasil a gente tem Chico Bento. A goiabeira olha essa dica. maravilhosa. E o filme é uma graça, gente, um amor no coração. Então a gente tem um ano bom para o Brasil aí também, se abrindo. A gente termina com um gostinho de quero mais, mas tem muita Flávia Guerra ainda com a gente em 2025 no Alta Frequência, né, Isa? A gente não deixa de falar de cinema e das grandes produções, vai ter muita novidade, a Flávia vai trazer tudo pra gente. Mas a gente agradece por ter ficado aqui com a gente, acompanhado esse programa especial que a gente preparou pra vocês e desejamos um feliz ano novo com muitos filmes pra 2025. Um beijo. Tchau. Tchau.